Póstumo é um debate feito pelo Colégio Visconde Porto Seguro. É um debate, um dos maiores que a gente tem atualmente, um dos debates que a EGV mais foi. Eu estou desde o primeiro que a gente foi, que foi em 2024, e realmente uma experiência muito, muito boa, porque é um colégio muito grande, é um colégio muito forte, os debates são muito bons, as pessoas estão bem estudadas, têm conteúdo e são debates que rendem e que te testam tanto a sua resistência, porque você passa 3 dias debatendo em outra língua, com a posição que não necessariamente é a sua. E, além disso, tem uma estrutura muito grande. Então, é uma experiência que vai testar seu conhecimento, sua resistência e a sua capacidade de tanto argumentar quanto desenvolver discursos em outra língua. O debate ele segue um modelo, né, o Model United Nations, que segue o modelo dos comitês da ONU, né? Então, por exemplo, no Porto, a gente teve 13 comitês, não necessariamente todos da ONU, mas com a ideia e uma temática similar, né? É um momento, é um lugar também que dá para expandir bastante, né, o conhecimento em outras áreas, tanto histórica, tanto geográfica. E também é um momento que você consegue fazer várias amizades, conhecer várias pessoas que pensam diferente e que são de regiões diferentes, São Paulo, ou até do próprio mundo, né? Ajuda a desenvolver a sua habilidade de pesquisa, porque você vai ter que pesquisar em sites em outras línguas, vai ter que procurar documentos da ONU também, você vai ter que ler a carta da ONU para entender quais são as regras, né? Você tem que entender como a ONU funciona e você tem que pesquisar muito a fundo, porque às vezes as informações não vão ser fáceis de achar e são muitas horas de pesquisa, fazer uma pesquisa extensa, porque senão você não tem argumentos na hora de debater. Dessa vez no Porto, eu também estava num conselho de segurança, só que o ponto legal é que era um conselho de segurança histórico. Então, na verdade, a gente não estava fazendo algo de um problema da atualidade, mas sim um problema antigo. A gente estava basicamente recriando um conselho de segurança que já existiu em 1982 sobre a Guerra Civil do Líbano. E foi muito legal estar nesse comitê, porque não foi minha primeira participação no Conselho de Segurança, já tinha participado em algumas simulações, mas foi muito legal por ser um conselho histórico, a gente vê a possibilidade de mudar exatamente a história, a gente chegou em algumas soluções muito diferentes do que realmente aconteceu na vida real. Elas ajudam você a entender sobre a geopolítica, elas te ajudam a entender o que está acontecendo no mundo, porque normalmente a gente fica preso na nossa própria bolinha, na nossa própria situação de ver, no nosso próprio ambiente, e a gente não entende o que está acontecendo, tipo, sei lá, no Irã, a gente não entende o que está acontecendo fora do nosso Brasil, a gente não entende o que está acontecendo em outros países, e as simulações da ONU estimulam a busca por esse conhecimento, eles estimulam a busca para conseguir debater. Eu achei que a escola realmente incentivou a gente de todas as maneiras possíveis, incentivou oferecendo os Chromebooks, oferecendo plataformas para a gente poder estudar, tempo e muita compreensão mesmo, sabe? Eu me senti realmente parte de um time onde todo mundo estava indo para poder representar a escola e todo mundo estava se empenhando bastante. Então, foi bem bonito de ver todo mundo se esforçando para poder, cada um no seu comitê, se posicionar de temas que muita gente não conhecia e realmente representar a escola de uma maneira positiva. Uma das pessoas que mais ajudou e sempre esteve disponível a Teacher. Então, se precisasse de alguma coisa, alguma dica de como estudar, de como fazer a preparação, ela sempre estava disponível. Uma vez eu mandei mensagem para ela estava fazendo uma janta e mesmo assim ela me ajudou e sempre esteve ali para qualquer dúvida que a gente precisasse. E também a gente se ajuda muito. Então, olha, eu fiz meu position paper, né, que é meio que você vai escrever qual é a posição oficial do seu país sobre aquele tema. E aí você pergunta, olha, eu escrevi aqui, você pode dar uma olhada? O que você achou? Você acha que tem alguma coisa que eu possa melhorar? Então, traz muito dessa coisa, deixa eu te ajudar, deixa que eu te ajudo, e traz muito disso. O incentivo da escola, ele vem desde cedo também. A gente atualmente tem debates que são para os alunos do 6º ao 8º ano. Na época que começou isso, eu estava no 8º. Como essa foi minha primeira vez no debate fora da escola, em outra língua também, lá fora da escola é realmente outro nível, uma coisa absurda. Como já falaram aqui antes, agradecer muito aos advisors que estavam com a gente, a Teacher Lu, porque realmente é uma ajuda que, sem elas, não tem como fazer nada. Elas sempre estão lá, primeira vez principalmente, ajudando a gente, mostrando como se faz tudo. Realmente senti muito acolhida, muito bem cuidada, e não só por eles, mas acho que a gente como equipe, tava todo mundo torcendo por todo mundo ajudando todo mundo, e eu acho que isso foi essencial.
Bom, eu acho que a disciplina é uma questão muito, muito forte no Posmon, porque, como já mencionaram, é um dos maiores eventos de São Paulo de debate e simulação ONU. Então, a gente acaba tendo essa pressão mesmo de ter noção que é um evento muito grande, que nós vamos estar debatendo com escolas muito grandes, pessoas muito inteligentes. Então, a gente fica bem mais centrado em se esforçar e se dedicar aos estudos. Quando eu saí do primeiro dia, eu entrei quase em pânico. A primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa e estudar igual maluco, porque eu percebi, eu preciso ir bem nesse negócio. Eu vi quão importante era e o quão a habilidade de debater é importante, né? Porque saber argumentar é muito importante no mundo de hoje. E desenvolver essa capacidade no mundo foi muito, muito legal. Foi uma das experiências, se não a mais que eu tive na minha vida dentro da escola. O comitê que eu e a Mariana a gente participou era um comitê que trabalhava era da Unicef, então era sobre o direito das crianças. E o nosso comitê também era apenas, para alunos do 9º ano. Então, querendo ou não, o tema que a gente debateu, a gente também estava muito envolvido. Porque falava sobre a exposição infantil nas mídias sociais e isso é muito presente na nossa vida. Então, eu acho que, por ser um comitê apenas com gente, da nossa idade, mais ou menos, foi uma experiência muito legal. Eu achei que foi uma experiência que valeu a pena mesmo. Eu gostei de estar lá, quero estar de novo. Porque, assim... além de aprimorar muito essa questão do inglês e tal, assim, você tá lá o tempo todo ouvindo, durante 3 dias, você ouve informações que você provavelmente não ouviria estando aqui, passando os dias normais, assim, você não ouviria normalmente. E os temas abordados também são sempre muito interessantes, temas atuais, temas também, como já falaram, antigos. O meu comitê era o Unisco, que ele abordava sobre a inteligência artificial no jornalismo e na educação, como ele afeta. É um tema realmente bem atual, assim, que vem sendo debatido em vários lugares. A parte do inglês, eu acho que, querendo ou não, dificulta muito a questão do debate. Porque não só o falar formal, que já é difícil, por exemplo, tem muitas vezes que a gente vai lá falar, a gente esquece uma palavra ou outra, não pode usar pronome pessoal, I think, como a Liv disse. Aí a gente acaba, travando nisso de pensar em alguma coisa. Ou, a gente tem uma ideia, só que não dá tempo de passar ela pro inglês e depois falar, que alguém já mudou de assunto, assim, que é uma coisa, é muito técnica e muito rápida. Essa questão de inglês tem que ser. Apesar de toda essa tensão, o pessoal é muito acolhedor lá. Tanto que as pessoas perguntam se é a sua primeira vez. Se você esquece uma palavra em inglês, não é o fim do mundo. Você pode perguntar a palavra. Diz quando você esquece, como é a palavra acredito. E você fala acredito, as pessoas corrigem, sabe? Tem um certo acolhimento lá. Tudo bem legal, bem legal. Tanto que no final tem brincadeiras, tem Daily Awards. Acho que, em geral, a experiência dos mundos me tornou uma pessoa muito mais politizada e ciente e interessada pelos assuntos políticos. Então, eu lembro que, depois que eu saí do meu primeiro mundo, ou pós-mundo ano passado, eu queria pesquisar sobre todos os temas, entender tudo aquilo. Eu comecei a me tornar uma pessoa muito mais interessada e com conhecimento dessa política. Agora, quando acabou, eu e o Cadu, a gente tava conversando e, é a saudade, a vontade de querer estar lá de novo, querer estar lá debatendo de novo. Porque é uma experiência que você consegue fazer novas amizades, ao mesmo tempo que você aprende sobre geopolítica mundial, sobre o que está acontecendo no momento. E agora, eu tenho muitos amigos, tanto da escola quanto de fora, e eu consigo agora me expressar mais, eu criei um senso de responsabilidade maior, eu criei um senso de se posicionar maior. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito maior agora por causa das simulações da ONU. Elas me moldaram como pessoa, realmente. Eu acho que é muito isso mesmo, resumindo. Bom, eu acho que uma das experiências que mais trabalha no Moon é sobre se relacionar com os outros, assim como outras pessoas já disseram aqui. E isso é muito importante, eu acho que para nossa vida inteira. Então, é um jeito, você conhecer novas pessoas e, aprender, falar sobre assuntos que, você não falaria no dia a dia com elas, sabe? Isso é muito importante, eu acho. Eu acho que o Moon ajuda muito a gente a superar nossos medos, tanto de falar em outra língua quanto de se posicionar mesmo. E que a gente evolui muito com isso. Eu acho que o Moon também te ajuda muito a você aprender a ser contrariado. Eu acho que aprender a ser questionado, aprender a trabalhar com a oposição, que é algo que é muito difícil hoje em dia, escutar a oposição, respeitar a opinião da pessoa sendo contra você. Eu acho que isso é uma das melhores habilidades que o Moon pode ensinar pra gente. E eu acho que aprender a se adaptar a esse tipo de situação que te leva ao limite. Eu acho que esses são um dos melhores aprendizados que eu levei. É um grupo muito bom de alunos, né? Quando a gente
convida os meninos, a gente pensa em que habilidades a gente quer desenvolver nesses meninos, além de ter a proficiência na língua inglesa, que é necessária para um debate externo. Alguns têm uma proficiência no nível mais alto, outros estão ali naquele momento em que estou me tornando fluente. Então, a gente escolhe e pensa nos meninos de acordo com as habilidades que a gente quer que eles desenvolvam. Eles não são obrigados aí, a gente oferece a oportunidade, e os alunos que se interessam, a gente faz uma preparação antes, né? Então, a gente tem encontros às sextas-feiras para aprender justamente essa linguagem mais formal, como funciona um debate, de um ciclo de debates estudantis competitivo. Existem outras escolas, a gente já foi no Silmon, que é do Colégio Imperatriz Leopoldina, né? Então é um ciclo de debates grande, né? A gente tem até o SPMUM, que é o debate da cidade de São Paulo, que alguns alunos nossos vão participar, que é agora final de junho, começo de julho. E o grupo precisa estar entrosado, precisa estar interessado, então por isso que a gente faz reuniões, encontros, conversa sobre a responsabilidade, sobre disciplina, sobre prazos, sobre o horário que tem que estar aqui, porque a gente sai daqui 5h30 da manhã, 15 para 6 da manhã, então tem que estar aqui no horário, tem que almoçar no horário, não pode atrasar para voltar para o debate. Então a gente pensa nesse grupo, pensa nessas habilidades que a gente quer desenvolver, então a gente equilibra entre alunos que já têm essas habilidades, alunos que precisam desenvolver, para que esses que precisam desenvolver aprendam com os que já têm mais experiência. Acho que é isso.